E aí galera, tudo bem? A sua empresa anda sofrendo com a concorrência? As margens de lucro da sua empresa estão cada vez menor? Qual que é a sua estratégia para fazer a transição da sua empresa para um oceano azul? Meu nome é Leonardo Morali, está aqui meu LinkedIn, site da empresa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia empresarial. Alguns conceitos, como é que a gente faz isso? Bem, no início do bate-papo eu vou começar falando sobre posicionamento de mercado. Existem duas formas como a grande maioria das empresas se posicionam no mercado: diferenciação e baixo custo. Ou seja, o baixo custo a gente já sabe o que é, está todo mundo competindo por preço, quase virou um commodity. E a diferenciação? A diferenciação é um valor agregado, ela traz algo diferente. Então a gente pode até começar a citar alguns exemplos. Lá atrás, quem dominava o mercado de montadoras eram a GM, Chrysler, Ford, mas aí chegaram as montadoras japonesas, que os carros eram muito mais duráveis, menor custo de manutenção, os carros mais luxuosos, ou seja, eles começaram a dominar o mercado por maior valor, por diferenciação. Se a gente começa a falar um pouquinho de cerveja, tem a galera que se amarra em Skol e Antártica, tudo bem, Antártica transparece ser uma cerveja bem melhor, mas eles brigam por baixo custo, eles estão na mesma camada. Mas aí se vê uma cerveja artesanal, ou seja, é um produto diferenciado, com valor agregado. E aí a gente começa a ver em vários segmentos de mercado como que cada empresa se posiciona, às vezes por valor, por diferenciação ou brigando no baixo custo. E tem mercados que são assim mesmo, vão brigar por baixo custo, e qual é a melhor estratégia para a gente poder brigar nisso? Outro conceito que eu queria falar um pouquinho é sobre oceano vermelho. Ou seja, o que é o oceano vermelho? São todos aqueles setores existentes e pelo qual as empresas estão brigando, elas lutam naquele mercado. Então são as commodities: soja, mercado, varejo, farmácia, empresas de prestação de serviço, logística, enfim, existem vários mercados que eles estão ali se matando por preço e não conseguem enxergar uma forma diferente de gerar valor no seu negócio para se posicionarem de uma forma diferente. Outro conceito é o oceano azul, ou seja, o oceano azul são todas as oportunidades para onde as empresas vão crescer, onde tem o maior crescimento e as maiores margens de lucro. E aí o que seria, exemplo de empresas no oceano azul? A gente tem lá a Air Fry, ou seja, as batatas fritas que eram feitas em óleo, desenvolveu a Air Fry para que elas fossem saudáveis. E aí um oceano azul, só elas competiam. Aí depois começaram a aparecer várias e virou commodity, existem várias empresas. Bem, qual que seria o outro exemplo? Viagra. O Viagra veio para solucionar um problema que não tinha solução e apareceu no mercado, se posicionou, faturando bilhões aí, uma empresa extremamente rentável. Qual que seria outra? Circo de Solé. E aí a gente começa a ver empresas que começaram a se diferenciar no mercado. Até papel higiênico, a forma de vir amassadinho com mais, eles inovaram uma forma de venderem papel higiênico com custo diferenciado. Claro, todo mundo copiou depois e se tornou igual, mas no início eles começaram a navegar no oceano azul. E de que forma pode ser feita essa transição? Bem, existem três componentes que nos auxiliam nessa transição do oceano vermelho para o oceano azul. E vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro seria expandir os nossos horizontes. Como é que eu faço para enxergar quais são as outras oportunidades de negócio? E para exemplificar um pouquinho isso, eu vou dar o exemplo de um vaso vermelho. Se você entrar numa sala e por um minuto eu falar, observe todos os vasos vermelhos dessa sala. E aí depois de um minuto eu pergunto, quais eram os vasos azuis, os objetos azuis? Dificilmente você vai se lembrar de algum, porque você estava focado só e somente nos vermelhos. E é isso que acontece dentro das nossas empresas. A gente só está focado no que a gente já está acostumado a fazer. A gente não consegue ampliar e expandir os nossos horizontes. Outro componente importante são as ferramentas. Quais são as ferramentas de criação de mercado e definição de estratégia que fazem ativar nossa criação para a gente expandir nossos horizontes? A gente vai aqui falar de duas ferramentas como exemplo no vídeo. E o terceiro fator, o terceiro componente seria o fator humano. Como é que eu transpareço e engajo as pessoas? Como é que eu trago confiança para o time? Para que eles se tornem parte do processo.
porque as pessoas, a gente já falou nos demais vídeos, são o maior ativo de todas as empresas. Como é que eu engajo essa pessoa? Como é que eu faço com que eles tenham confiança no processo e queiram participar de uma forma efetiva? Bem, e aí as ferramentas, eu vou começar a falar de uma ferramenta que eu acho excepcional, que é definir o propósito da empresa. A maior parte das empresas estão preocupadas em definir a sua missão, ou a sua visão, ou o seu propósito em crescer seu faturamento em tantos por cento, duplicar o faturamento, ser a maior empresa, ser a melhor empresa. Será que isso é um propósito mesmo? Tem um cara muito inteligente que fala um pouquinho de uma dinâmica chamada The Golden Circle, que é o Simon Sinek. Ele fala o seguinte: existe uma forma de como as pessoas se posicionam no mercado, e a maior parte das pessoas se posicionam da seguinte: ela primeiro oferece o que ela vende, ou seja, primeiro ela oferece o produto, depois ela diz como ela faz esse produto, e dificilmente algumas pessoas dentro da empresa sabem o porquê que eles estão fazendo aquilo, qual é o motivo que eles levantam todo dia de manhã, vão trabalhar, por que eles estão ali dentro, praticando, gastando energia, por quê? Será que é só dinheiro? Será que só dinheiro vale isso? Acho que não, também já falei em vários vídeos, dinheiro é uma consequência. A maior parte das empresas, cara, lutam por uma ideologia de RR, reconhecimento e remuneração, que na minha opinião é falida. As pessoas têm que estar engajadas, se sentir motivadas pelo que elas fazem, e aí sim vem uma transformação. Então, nessa dinâmica, ele fala que a primeira coisa que tem que estar muito claro é o porquê que a empresa faz aquilo, qual é o propósito. Então, se a gente for falar um pouquinho da Apple, qual é o principal deles? É desafiar o status quo da própria empresa, a inovação. A inovação é o grande lance ali da empresa. Então, necessariamente as pessoas que estão envolvidas ou compram o produto, elas estão comprando porque elas pensam igual. Você nunca vende o que, o produto, você vende o porquê, qual é o propósito que a pessoa se identifica com a sua empresa. E aí sim, depois ele vai falar como é feito aquele produto e depois ele oferece o produto. Então, nesse caso, quando a gente está falando de Apple, imagine eles oferecendo o produto, dizendo, bem, a gente desafia tudo que a gente se permite fazer, a gente está atrás de inovação. Como que a gente faz isso? Através de inovação, tecnologia, design, ou seja, nossos produtos são obra de artes. Quer experimentar um dos nossos produtos? Totalmente diferente de eu chegar com o notebook e falar, cara, quer esse notebook aqui? Não faz muito sentido, concorda? E aí, a outra dinâmica é uma dinâmica de atributos e benefícios. O que seria atributos e benefícios? Então, eu vou atrelar lá dentro do meu mercado, quais são os atributos da minha prestação de serviço ou do meu produto. Atrelado a cada atributo, eu ofereço um benefício. E esse benefício ele pode ser um benefício básico, ele pode ser um diferencial ou um agregador de valor. E eu ainda consigo me comparar com meus concorrentes. E aí eu começo a sair da caixa e começo a escrever o que eu posso fazer de diferente. E isso funciona para todos os mercados, inclusive de combustível, que é um grande commodity, como soja, como prestação de serviço. Então, como é que uma empresa deixa de vender só serviço para vender tecnologia? E complementando tudo isso, eu queria falar de fundamentos de estratégia de criação de mercado. Vou falar sobre a destruição criativa, inovação disruptiva e empreendedorismo. Bem, o que seria a destruição criativa com a inovação disruptiva? Ela traz uma ideia de substituição, de troca, é essa a verdade. Então, estou trocando algo por uma coisa mais nova, atrelada à tecnologia. Ou seja, se eu pegar a fita cassete, CD player, MP3 e aí as músicas na nuvem já, Spotify. Então, o mercado deixou de existir, foi trocado. Se eu pegar câmeras analógicas, câmeras digitais, celulares. Hoje tem celular com tanta tecnologia que às vezes a qualidade fica excelente. Então eu deixo de ter necessidade de ter uma câmera profissional para poder tirar essas fotos. Mas e qual que é o mal disso? É quebra de empresa, substituição de emprego ou desemprego. Porque aquela galera que estava trabalhando lá vai ter dificuldade para se enxergar no novo mercado. Então estou gerando desemprego, estou gerando quebras de empresa. E isso é ruim no mercado.
mas como é que eu faço uma criação não disruptiva? Ou seja, como é que eu consigo olhar, expandir meus horizontes através das ferramentas para fazer com que a gente navegue em oceano azul? Como os exemplos que a gente citou, Airfry, Viagra, Cirque du Soleil, como é que essas empresas se reposicionaram de uma forma diferente ou foram criadas sem ter que destruir as outras empresas? E aí fica aí o conceito de oceano vermelho e azul, que a gente não chegou a discutir, mas fica muito claro, né, que o oceano azul eu estou navegando em oceano claro, sozinho, limpo, e o oceano vermelho é aquele oceano sangrento, onde as pessoas só brigam por preço. E aí, naturalmente, quanto menor o preço, o cliente final vai querer adquirir esse menor produto. Então, queria fechar o vídeo dizendo o seguinte: se a sua empresa está com alguma dificuldade de estratégia, chama a gente vai ajudar vocês, vamos fazer essa transformação, vamos migrar a sua empresa do oceano vermelho para o oceano azul. Mais uma vez, muito obrigado, acredito que tudo é possível, só depende da gente, comprometimento e engajamento. Valeu, galera!